de Deus diz assim, em Apocalipse 3:5: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E Filipenses 4:3 diz assim: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Aleluia. Essa palavra aqui, ela é voltada para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ou estão afastados, né? Estão por caminhos distantes do Pai. Como nós sabemos que aqui todos já estão com Jesus, né? Já aceitaram, já estão com o seu nome escrito no livro da vida, vamos fazer um exercício diferente hoje. Eu quero que você pense nas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que você tem orado por ela, que você coloque agora, traga diante da sua mente e apresente a Jesus, para que essas pessoas sejam liberadas a estarem aqui ou em algum lugar aceitando Jesus Cristo. Essa é a nossa missão: salvar vidas e formar líderes, né? Então, vamos orar e agradecer a Deus. Pense nessas pessoas. Às vezes tem alguém da familiar perto que ainda não conhece, que você sabe que é fundamental, né? A uma pessoa declarar com sua boca o poder de Jesus, ela muda o destino dela para o resto da vida. Amém? Vamos orar então? Pai soberano, Pai de graça, em nome de Jesus nós queremos, Pai, orar para aqueles, Pai, que estão à nossa volta, que ainda não têm Jesus, Pai, que às vezes falam muitas vezes o seu nome, ó Pai eterno, Deus poderoso, que falam de Deus, falam, mas ainda não aceitaram Jesus, Pai. Não reconhece Jesus como filho primogênito de Deus, Pai. Aqueles que ainda não declararam com a sua boca, que a palavra da salvação chegue a essas pessoas agora, seja de nossos irmãos, pais, avós, filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa, Pai, uma das suas maneiras das palavras chegar, entrar no coração dela, para que ela entenda o quão especial Tu és, Senhor Jesus, o quão poderoso o Senhor é para salvar. Pai, nós sabemos que a salvação ela é pessoal. Todos, Pai, devem fazer de forma, Pai, declarando com sua boca que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós apresentamos essas pessoas, Pai, e nós declaramos, Pai, que as escamas dos seus olhos, Pai, a dureza do seu coração se quebre agora, para que a palavra entre, Pai, germine lá e brote, Pai, para que ela esteja, Pai, as pessoas estejam conosco, Pai, celebrando o Senhor Jesus nos céus, Pai, junto com o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, mais uma vez vamos louvar o Senhor. Eu sei que não tem fim.
por estarmos aqui celebrando o seu santo nome. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos deu a capacidade, nos deu a vontade, nos deu o discernimento, Pai, de estarmos aqui. Pai, dessa forma racional, nós queremos te entregar, Pai. Nós sabemos, Pai, que foi uma escolha nossa, mas nós sabemos também que foi uma escolha do Senhor, Pai, entregar seu bem mais valioso, a sua parte, a sua família, Pai, por amor ao mundo, Pai, que não merecia, que merecia estar jogado nas trevas, que merecia a destruição. Mas por amor, o Senhor, Pai, nos conduziu a este lugar hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa graça imensa que é derramada, Pai, constantemente, Pai. Muito obrigado por nós pertencermos a isso. Nós reconhecemos, Pai, a sua soberania, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, fica à vontade, pode se sentar. Eu pedi para o irmão colocar aqui para ficar mais perto de vocês, ficar mais fácil. Amém? Hoje vocês podem perceber, né, que tem menos pessoas. Não é só o frio, tá? O frio não é o culpado pelos irmãos não estarem aqui também. Mas os irmãos estão participando, muitos irmãos estão participando lá da conferência ABA, lá em Curitiba. É uma bênção. Hoje se encerra, né? Tem 2 cultos hoje, na parte da manhã e na parte da noite. Provavelmente, eu creio que os pastores ali, terminando o culto da manhã, eles já voltam, né? E é tremendo. Se nunca foi, a gente tiver a oportunidade de ir algum ano, né? Acontece sempre nessa parte de agosto, setembro, agosto, vá, é uma bênção. Eu e minha família tivemos a oportunidade de ir algumas já e foi tremendo. É incrível, cada ano às vezes se supera, né? Mas também tendo um Deus tão poderoso e infinito, né? É claro que isso vai acontecer, né? Porque Deus é bom. Amém? Eu gostaria de compartilhar um pensamento. Ele é voltado, aconteceu algumas coisas assim, no dia a dia vai acontecendo, e Deus vem trabalhando, vai conversando com a gente, vai conversando, vai ministrando alguma coisa, e tem uma que às vezes mexe assim com você, fala assim, nossa, isso é tremendo, eu tenho que compartilhar com os irmãos. Aí o Ivo, já se programando para ir para lá, ele pediu para trazer uma palavra e pedi a orientação do Espírito Santo para trazer uma, que eu dei o título assim: Eu faço, Deus anota. Amém? Por quê? Nós sabemos que na palavra de Deus, além dela ser escrita, né, ela ser o logos, está tudo escrito porque foi inspiração de Deus. Então aqueles 40 escritores que fizeram ali, redigiram a Bíblia, né, desde no começo lá de Moisés escrevendo o Pentateuco até João terminando o Apocalipse, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou cada um deles a escrever tudo corretamente, tudo o seu ponto, tudo os seus pingos, tudo certinho. Deus falou para que fosse escrito a verdade direta, vamos dizer assim. Se Deus é amor, então aquilo Deus é amor, pronto, acabou, não tem muito o discutir. É isso, né? E também Deus colocou os mistérios deles ali escondidos, os tesouros, né? Então Deus, ele fala com o mundo diretamente, mas com seus filhos ele fala em mistérios, né? Porque a palavra de Deus é loucura para o mundo. Mas como que um homem abriu o mar, né? Só tocando o cajado na água? Como que não pode? Não existe. Um homem lá passou mais de 100 anos construindo uma arca. Não, mas o pessoal vive até 90 anos, 100 anos mais, como que ele teve força? E esse tipo de loucura a gente crê, porque é verdade, né? É loucura para o mundo, mas para nós é a mais pura verdade. Amém? Então, na própria palavra, a gente consegue retirar alguns trechos que falam que Deus, ele sempre está anotando alguma coisa. Se a gente for pesquisar, como que Moisés teve acesso às informações do princípio? Mas o povo tem a tradição, para o povo judaico, tem a tradição dos seus pais contarem toda a história dos seus filhos, e contando e recontando. Ok, está certo, não está errado, assim aconteceu muito. Mas temos que entender que às vezes a fala de uma pessoa se torna um telefone sem fio. Já viram? Estão entendendo? Você começa lá, aquele bichinho amarelo, né? Daqui a pouco vai começar lá o carrinho que subiu o prédio, não sei o quê. Porque muda. Então, acaba tendo essa transferência de palavras. Então, Deus, quando Moisés subiu ao monte, Deus relatou tudo o que aconteceu e ele foi transcrevendo em pergaminhos, foi registrando tudo. E também nós temos, né, a grande passagem conhecida que
Moisés subiu ao monte e Deus fez o quê? Com o seu próprio dedo escreveu em pedras os seus mandamentos. Então, para Deus anotar alguma coisa é muito importante. Existe, assim como eu pude ler no momento do apelo, né? A gente orou. Quando a gente declara Cristo, o que acontece? O nosso livro é escrito no livro da vida. Mas Deus não é tão poderoso que Ele pode guardar na memória? Mas não, porque será que tem que escrever no reino de Deus? Porque tem que estar escrito. O ato de escrever, eu estava pesquisando, estava procurando entender mais um pouco sobre isso. O ato de escrever, ele faz você se tornar mais criativo, ele faz você estudar melhor, se concentrar melhor, ele faz você progredir, começar a conhecer palavras novas. Então, tem só benefício quando você escreve. A pessoa que não escreve muito, ela fica travada em algumas coisas. Ela é aquela pessoa que não gosta de ler. Então, ler e escrever está associado à mesma coisa. Então, Deus, Ele tem o cuidado de anotar tudo que está acontecendo conosco, diariamente. Então, nós vamos ver lá que Deus fala para escrever em tábuas, fala para escrever, colocar no pescoço. Nós vamos ver no livro da vida. Então, de alguma forma, tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado. Mas fala assim, mas de todo mundo. Mas com os filhos de Deus é diferente. Quando a pessoa ela aceita Cristo Jesus, Deus pega todo o passado dela e joga no esquecimento. Deus não registra isso. O que é registrado para nós, filhos de Deus, é depois de Cristo. Depois de Cristo é registrado. Então Deus é tão cuidadoso, tão amoroso, que Ele não pesa o nosso passado. Quem gosta de revisitar o passado somos nós mesmos. Revisitar, e se culpar e ficar preso ao passado. E quando a gente vê isso, a Bíblia diz que o diabo é como um leão, que ruge como um leão, que está ao nosso derredor. Não é um leão, mas ele se transfigura, vamos dizer assim, se transforma, querendo parecer Jesus. E ele anda ali à volta, procurando quem possa tragar, quem possa consumir. Porque quando o diabo ele percebe, os seus demônios, ele percebe que a pessoa ela está voltando ao passado, ele dá carga a isso. Ele vai dando. Ele é estrategista. Ele é olhar e atacar. O diabo, ele faz o quê? Ele toma uma posição em que ele não é descuidado. O diabo não é descuidado. Se ele fosse descuidado, as pessoas não matariam ele. Ele está deturbando o mundo como a gente nunca viu. Eu vi o pastor Paulo comentando não sei se foi na pregação, foi em algum momento que ele falou que o que fizeram lá nas Olimpíadas, a gente não tem que se importar. E realmente, não tem que se importar. Mas a gente não é cego para não ver também. A gente viu o que aconteceu. Nós vimos que está se orquestrando, eles estão fazendo um teatro daquilo que vai acontecer. Mas a gente já sabe disso. Por quê? Porque está escrito. Deus não deu outra palavra que está escrito. Então, às vezes, a gente fica chateado com essa blasfêmia, contra essas coisas que atacam o nosso Senhor. E isso é natural. Ele é nosso irmão mais velho, nosso pai. A gente, quando ataca a nossa vida, a gente sente uma dorzinha ali, aquela dor no cotovelo. Mas acontece o quê? O diabo ele sabe da palavra de Deus. Então ele vai agir onde não existe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz. E o diabo ele não anda na luz. Porque eu entendo assim, quando a pessoa ela se encara, ela está presente de Deus, Deus é luz. Então, para uma pessoa que tem erros, falhas assim, que nunca teve encontro com Jesus, para ela se apresentar, ela fica com medo. Porque se você coloca a luz, o que acontece? As trevas vão embora, tudo que está ali é revelado. E ninguém quer ser exposto publicamente. Ninguém quer. Se incomoda, se machuca. Então o diabo ele vai onde? Ele vai onde não há luz, onde Deus não está. Vamos dizer assim, Deus está em todos os lugares, mas ele vai aonde ainda as pessoas ainda não têm o conhecimento de Deus, ou não querem o conhecimento de Deus. Então Deus escreveu que a gente como luz, portador dessa luz, a gente deve ir nos lugares que a gente às vezes não conhece. Às vezes a gente deve ir no íntimo de uma pessoa. Como assim? Às vezes a pessoa ali está fechada e tal,
e você começa a orar para ela. Você começa a orar para que Deus dê uma abertura e você chegue naquela pessoa. Sabe aquelas pessoas que falam rispidamente, das pessoas que são grosseiras, das pessoas, né, que eu falo para os meus alunos, né? Sabe aquelas pessoas que para acordar se chupam limão e amarra a cara e vai trabalhar? Sabe? Essas pessoas aí, as pessoas de Jesus. Né? Aí você começa a atacar uma palavrinha ali, né? Começa a declarar uma palavrinha ali, para dar uma abertura, você vê, opa, está acontecendo alguma coisa. Né? Você fez o quê? Você jogou luz, né, e sal. Né? Por quê? Porque sal dá sede, né? E só tem uma pessoa que pode saciar a nossa sede. Aleluia. Jesus Cristo. Né? Aí você vai estar dando sal, e sal, e aquela pessoa fala, fica incomodada, né? Porque sal, né, se colocar demais, te dá um jogo. Se colocar no ferimento, vai arder. Né? Então, o sal, ele, em quantidade extrema, ele incomoda, ele arde, né? Aí a pessoa tem que buscar o quê? Tem que buscar água para saciar. Então, Deus está anotando todas as coisas que nós fazemos no dia a dia, nós, filhos de Deus. Então, existe um livro chamado Crônicas, não referindo a Crônicas da Bíblia, mas todos nós aqui temos um livro pessoal chamado Crônicas. Né? A Crônicas do Luiz, a Crônicas do Guilherme, a Crônicas do Alexandre. E Deus vai registrando tudo que cada um fez. Nós temos uma mania de brincar assim, né? Porque quando você chegar no céu, Deus vai colocar um telão lá e vai mostrar tudo que você fez. Né? Não, Deus vai ler tudo que você fez. Né? Porque Ele anota. Então, para Deus anotar é fundamental. No reino de Deus é isso. Né? Se você chega lá, quando um arauto, né, aquele porta-voz do rei, ia falar alguma coisa, que ele fazia? Ele rompia o selo, puxava lá o pergaminho e lia o que o rei decretava. Seja uma mensagem, seja uma lei nova, não importa. Então o arauto era responsável de ler aquilo que foi escrito. Então escrever é algo fundamental na vida do cristão. Fundamental. Mas para escrever, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender aquilo que Deus está, como que está escrito. Diz assim, ó, em Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, Deus está mostrando o quê? Que a partir do momento que você ajuda os santos, quem são os santos? Os filhos de Deus, na obra de Deus, Deus não vai esquecer. Por quê? Porque Ele anotou. Certo? E Deus, Ele não deixa nada para trás, Ele não deixa ninguém em dívida. Deus não é uma pessoa que fica devendo, nunca. Nós somos devedores, né? A gente devia muito para Deus, e Deus pagou essa dívida. Né? Como foi, a gente já sabe, Deus pagou uma dívida tremenda. Nós temos aquele relato na Bíblia, aquela parábola que diz que tinha o Senhor e o seu servo, e o seu servo devia um tanto de dinheiro lá, 100 denários, vamos supor assim. E o Senhor falou assim, me pague. Ele falou, Senhor, eu não tenho como pagar você, não tenho essa quantia. Aí o que o Senhor fez? O Senhor falou, não, tudo bem, está liberado, você não precisa me pagar, está tudo certo. E esse servo, saindo dali, ele foi no seu conservo, que fala, né, um servo menor dele, e esse servo menor devia muito, uma dívida que ele não conseguia pagar. Aí esse segundo falou assim, não, você vai ter que pagar. E pulando o pessoas que ele me paga agora, me pague tudo que você deve. Ou seja, esse que está esganando o outro, ele foi perdoado uma dívida que era possível pagar, agora está cobrando daquele que não pode pagar. Trazendo para a nossa situação, o que Jesus quer dizer nessa parábola? Ele quer dizer que Deus nos perdoou de uma coisa que a gente não podia pagar. Não podia. E às vezes a gente fica preocupado com as pessoas que passam pela nossa vida e deixam alguma marca e a gente não consegue apagar isso da vida. Deus fala assim, cara, eu perdoei você de uma dívida que você não podia pagar, porque você não perdoou ele, uma coisa que é possível. Então, Deus, Ele é amoroso demais, né? Deus está nos ensinando. E voltando em questão de anotar, Deus, Ele pede para que a gente entenda qual é a nossa intenção. Porque a gente faz coisa, a gente é humano, a gente faz coisa certa, coisa ali erra, mas a gente faz, a gente é um ser feito para fazer coisas.
Mas antes de fazer, nós temos que entender que algo passa por nós. Um pensamento, uma ação, antes de a gente falar, antes de a gente fazer, isso passa. Eu vou varrer a casa. Então passou, né? Falou assim, eu vou. Né? Aí você vai varrer a casa. Vou organizar tal coisa, vou fazer meu trabalho. Então, você pensa daquilo lá, eu preciso, e você faz. Ou seja, isso é uma intenção. Uma intenção, ela gera uma ação. Né? E toda ação que a gente faz agora, como filho de Deus, Deus anota. Ou seja, nesse meio tempo nós temos que ver o que leva a gente a ter a intenção de fazer alguma coisa. A intenção, ela deve ser buscada ali no nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, escondi sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que não pecar contra ti? Porque se eu tenho a palavra no meu coração, eu vou ter ações. Só que são ações segundo a palavra de Deus. Não é mais uma ação carnal. Por que tem tanta pessoa sofrendo? Porque eu vou agir. Esses dias eu me deparei com um aluno meu, mas eu tenho isso que acontece muito. Eu falava assim, tudo que você faz vem uma consequência. Né? Um colega te xingou, o que você faz? Aí o aluno já respondia, né? Não, ele dava um socão na cara dele. Eu falei, não, cara, aí você perdeu a razão. Né? E toda vez que eu falava alguma coisa, ele respondia com briga. Aí teve um momento que eu parei, ela falou assim, cara, tem alguma coisa errada com você? Por que você só fala de violência? Aí ele baixou a cabeça e não quis falar mais. Por quê? Porque eu peguei algum ponto que realmente está acontecendo. É isso. Então, o que está dentro de nós vai se tornar ação. Só que essa ação vai ser o quê? Vai ser de prejudicar o próximo ou vai ser de justificar o próximo? O que é justificar o próximo? Justificar é você ver que aquela pessoa está sofrendo e tirar ela. Né? Ela está passando fome? Não deixar ela passar fome. Ela está passando frio? Não deixar ela passar frio. Por quê? Porque estávamos mortos e Deus nos justificou dando o quê? Jesus e vida para nós. Então por isso que a gente é justificado por aquilo que Cristo fez. Para a gente justificar uma pessoa, nós temos que tirar ela da miséria, da pobreza e colocar onde Cristo quer que ela esteja. Numa posição de rei e sacerdote. Isso é justificar uma pessoa. É ver uma pessoa em necessidade e ajudar essa pessoa. Né? Aí você tem muitas formas de ajudar uma pessoa. Falando com ela, orando, intercedendo, clamando. Então tem várias formas de a gente criar uma ação boa para aquela pessoa. Tá? E outra coisa, a palavra de Deus diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, meu irmão, a palavra de Deus que esses 40 homens no ano passado escreveram através do Espírito Santo, ela tem que vir do coração para a gente ter uma intenção nobre. Intenções ruins vêm a nós, vêm. Só que eles falam, opa, isso vai contra a palavra de Deus. Não é certo isso. Amém? A palavra de Deus diz assim, em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e faz que nem Davi, guardei sua palavra no coração, Deus olha para aquilo que está escrito no coração. Deus vê a nossa intenção. Antes mesmo de acontecer, Deus fala, não vai dar certo. Por quê? Porque não partiu a palavra de Deus que está no coração. A palavra aberta, né, que a gente vê em muitos lugares, está lá aberta, assim, a Bíblia, Salmo 91, né, Salmo 23. Está lá. Se alguém não entendeu o que ela significa, ela não tem poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é Jesus. Só que se a pessoa não sabe o quão Jesus é poderoso, né, não vai ter força nenhuma, não vai ter validade nenhuma. Né? É igual uma pessoa que pega uma arma desmontada. Fala assim, essa arma é poderosa. Tira a vida de uma pessoa. Mas se ela não souber mexer, não vai funcionar. Não vai ter a potência que ela deveria ter. Então, quando a gente guarda a palavra, a gente lê, a gente manifesta, Deus olha primeiramente o nosso coração. Ele quer saber o que tem lá. Às vezes a gente não está conquistando porque não tem conteúdo no nosso coração. A palavra não está lá germinando, não está grudada, não está, sabe? Não está ali. Aí eles falam. E muitos têm medo e falam o quê?
Declarar. Então eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, eu vou declarar coisas boas. Né? Eu aprendi uma vez com o pastor, né? Você fala, está no meio do trânsito lá, aí vê aquele carrinho ali e tal, quase capengando, e vê uma motinha ali, em vez de xingar o cara, não, declara uma coisa, né? Declara esse carro arrumado, declara um carro novo na vida dessa pessoa, né? Por quê? Porque esse vai estar justificando essa pessoa, olhando por ela. Amém? As nossas lutas e desafios, eles são anotados também. Tudo que a gente está passando, Deus está anotando. E toda vez que a gente usa da palavra de Deus, Deus fala, calma lá, tem um tempo. Tá? Então, às vezes a pessoa está na igreja, está ali, está celebrando, está buscando, mas ainda não está acontecendo. Não é que não está acontecendo. Existe um processo. Nós sabemos, nós vimos. Eu uso muito esse exemplo da história de José. José era para ser o segundo no Egito. E o Egito era a maior nação daquela época. Ou seja, ele não começou lá. Ele teve o sonho, Deus falou, não, vai acontecer isso. Mas ele penou para passar lá. Ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi escravo, né? Até chegar onde Deus queria. Ou seja, é um processo. Os filhos de Deus, eles têm que entender que o famoso, né, nada é de mão beijada. Não. Deus nos deu a graça. Glória a Deus, eu estou com Deus. Mas agora a gente está num mundo que criam-se feridas. Isso só vai acabar quando Jesus voltar pela segunda vez. Mas só assim, não, agora Jesus está aqui para reinar, agora o negócio é diferente. Agora vamos fazer um negócio, fazer valer a pena mesmo. E em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 17 e 18 diz assim, lemos, pois, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aí eu estava lendo e me surgiu uma dúvida, né? Como que a gente coloca os olhos naquilo que não se vê? Vai ter que horas? 11. Então a gente vê as coisas, glória a Deus por isso, mas como se colocar os olhos naquilo que não se vê? Porque o que a gente está vendo aqui, isso aqui, irmãos, é passageiro, vai passar, vai ser destruído, vai ser consumido. Mas o que a gente não está vendo, isso é eterno. E o que é eterno? A primeira coisa que é eterna é aquilo que Deus escreveu, que é a palavra de Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer um exercício de olhar para nós mesmos e olhar o que está dentro da gente. O que está acontecendo com nós? Qual é o sentimento que está acontecendo? Que momento da vida que eu estou? E Deus está anotando. Todo esse exercício que a gente faz, Deus está anotando, está registrando. Não é para a nossa condenação o que Deus está anotando. É porque no reino de Deus tudo fica registrado. Nós temos isso, a gente não registra a história. A gente não está registrando em livros tudo o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, no tempo da Idade Média e tudo mais. Por quê? Porque está escrito. Então a gente tem conhecimento daquilo que foi anotado. Então Deus, ele vai ter esses registros pela eternidade. É por isso que a gente, às vezes a palavra de Deus diz assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas é tudo que a gente precisa, um automóvel, uma roupa, um alimento, isso é as demais coisas. A justiça de Deus e a palavra de Deus, o reino de Deus, é quando a gente se dedica ao máximo para fazer acontecer. Então isso que você está fazendo aqui hoje, de ter vindo cedo, logo cedo, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É buscar a justiça de Deus. E Deus não vai anotar, e pode ter certeza que Deus vai recompensar na medida certa. Eu não estou fazendo isso para receber alguma coisa, não. Eu estou fazendo isso porque eu sei quem Deus é, eu sei o poder, o amor do meu Deus. Eu sei o que Ele sofreu por eu estar aqui. Se a pessoa entendesse lá e fala assim, nossa, Jesus levou porrada por mim, Jesus foi cortado, Jesus foi mutilado, Jesus teve as piores doenças naquele momento, para eu estar livre andando. Meu Deus, Deus sofreu tudo para que eu pudesse estar livre hoje, livre, liberto. Tem um vídeo legal que o Joseph Prince, acho que
país do Oriente lá, daquele meio asiático lá, Filipinas, né? Acho que é Filipinas. E ele pediu para produzir um vídeo no momento que Jesus estava sendo crucificado, e a palavra de Deus diz que em algum momento da crucificação tudo se tornou trevas e ninguém conseguia enxergar nada, nem a palma da mão. Mas por que se tornou trevas? Porque naquele momento em que Jesus foi crucificado, todo o pecado da humanidade veio sobre ele. O pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Foi sobre Jesus. Então, tudo que nós fazemos já foi perdoado. Então, o que se eu cometer um erro de amanhã, já foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. O pecado, ele se tornou tão palpável, mas tão intenso, que virou trevas. Então, a união de pecado é isso, é a escuridão. São as trevas. Tudo escuro. Então, veio, ficou tudo, e naquele momento Jesus, ele sofreu de tudo quanto é coisa possível para que ninguém tivesse nada. Jesus teve dor de cabeça, dor de dente, osteoporose, toda doença que você imagina que Jesus teve naquele momento. Por quê? Porque ele precisava passar para entender, porque quando as pessoas falassem com ele, ele falava: eu passei por isso, eu sei como é. Se as pessoas entendessem isso, as pessoas seriam mais leves. Elas entenderiam o valor da palavra, o valor de celebrar a Cristo na sua vida. Quando a gente está com Jesus, a gente começa a entender as coisas. A intenção, ela vem, mas vai depender de você qual será a nossa ação a partir dali. E pensando nisso, falando que Deus está adotando tudo, eu começo o famoso pisar em ovos, né? Puxa, se Deus está adotando uma ação minha, e eu tenho que justificar aquela pessoa, eu não vou fazer mal para aquela pessoa. Eu tenho que fazer o bem. Amém? Deus recompensa as nossas ações. A palavra de Deus diz em Mateus 6,4: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Então as nossas ações, elas estão sendo anotadas, sendo escritas por Deus, mas isso não dá direito a gente abrir publicamente. É claro que tem algumas ações que você não vai conseguir esconder de jogo, as pessoas estão vendo, mas tudo aquilo que você fizer, faça em segredo. Não precisa contar para ninguém o que você fez, de justificar a pessoa. Deus, ele vai recompensar você da maneira certa, porque vai ter duas recompensas: uma em vida, tá? Mas aqui na terra, e uma no reino de Deus, que é o famoso galardão. Então, quando nós subirmos, estivermos perante Deus, Deus vai pegar os seus registros, crônicas aqui do Guilherme, vamos ver. O Guilherme fez isso, ela estava lá no dia 25 de agosto de 2024, logo cedo, celebrando, fazendo o melhor, se dispôs a fazer um momento. Aqui está o seu galardão por isso. Então, quando nós fazemos tudo que eu estou fazendo, nós estamos fazendo, Deus está anotando. Não para condenação, mas agora eu sei que o Espírito Santo está comigo e ele vê o que eu estou fazendo. Eu falo assim: puxa, nada ficar oculto, meu irmão, nada ficará oculto. Aí tem pessoas que estão errando, estão tentando ainda, mas para quê? Para chegar no dia final, falar assim: Deus, eu expulsei demônios, Deus, eu curei doentes, Deus, eu visitei. E Jesus fala assim: afaste de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque está registrado aquilo que nós fazemos. Então, da mesma forma que Deus registrou a sua palavra santa, sua palavra poderosa para a gente na vida, a gente também, Deus está registrando o nosso passo a passo. E agora, com esse entendimento, eu faço o quê? Puxa, agora eu tenho que virar crente mesmo agora. Estou brincando. Sim, tem. Porque Deus está vendo tudo que nós... Às vezes, muitas pessoas tentam enganar a Deus, chegando na igreja sou uma pessoa e lá fora sou outra. Mas é o famoso, a própria condenação. É igual eu falo para os meus alunos.
fumar cigarro lá, a pessoa tem a escolha dela de fumar um cigarro dela. Mas ela está tirando as vidas aos pouquinhos, ela está se matando. É isso, as pessoas às vezes não sabem o que estão fazendo. E é igual se a gente pegar a passagem de Ananias e Safira. Todas as pessoas estavam movidas, cheias do Espírito Santo, vendiam todas as suas propriedades, pegavam, juntavam tudo e chegavam aos pés dos apóstolos e deixavam ali o dinheiro de tudo que vendiam. E Ananias e Safira falaram: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender lá, mas não vamos dar tudo não. A gente fala que deu tudo, mas a gente guarda um pouquinho para nós. E Ananias chegou lá e falou assim: ó, aqui está o dinheiro, de tudo que eu vendi. Aí Pedro fala: ó, não é tudo. O Espírito Santo está me dizendo que o que você fez é errado. Primeiro, ele não precisava fazer isso, ele não precisava vender tudo que ele tinha para dar. É uma escolha dele. Mas ele fez isso por quê? Porque ele achou que ia enganar Deus. E ele morreu ali na hora. Aí chega 3 horas depois a esposa dele, essa filha, nós vendemos tudo. Aí Pedro fala: por quê? Ali estão os jovens daqueles que acabaram de levar o corpo do seu marido. Para que mentir? Porque Deus está anotando e Deus registrou e falou: ó Pedro, é mentira. E ela morreu também. Então é sério, meu irmão, é sério essas coisas que nós fazemos. Os nossos atos, eles precedem tudo que nós vamos ser amanhã. Então o fato de você estar aqui celebrando, se dedicando à palavra de Deus, saiba, não é em vão. Mas estamos em poucos aqui, não é em vão. Nada para Deus é em vão. A palavra que você, um pouco mais que você tira para orar, para lembrar de alguém, orar para aquela pessoa, Deus coloca ela num sonho e você ora: mas por que eu sonho com essa pessoa? Ore por ela. Deus está movendo, está fazendo suas coisas de várias formas. E Deus está preparando a igreja para algo tremendo que vai acontecer. Deus vai encher essa igreja, vai cultos e cultos, Tem igrejas aí que começa um culto, daqui a pouco 2 horas, de culto da manhã, 2 cultos da manhã, daqui a pouco 1 hora da tarde tem outro culto, 3 horas tem outro culto, 5 horas e vai. Por quê? As igrejas vão ser cheias porque Jesus vai arrebatar a igreja. O Espírito Santo vai abraçar, levar a noiva até Cristo e será o arrebatamento. E a igreja estará cheia. Chegará esse momento. Então Deus está preparando todos os que estão para acolher essas pessoas, para falar do amor de Deus para elas. E Deus está anotando o que nós fazemos. Amém? Meu irmão, eu peço que o louvor se posicione já. É uma palavra bem sucinta, bem rápida, que ela possa tocar a sua coração de uma forma poderosa. Eu peço que vocês coloquem no seu pé, de pé, por favor, para a gente orar e agradecer a Deus por este momento. Pai soberano, Pai de graça, nós queremos te agradecer por aqueles que aqui estão, por aqueles que ouvirão essa palavra que está sendo transmitida. Pai, obrigado por aqueles que estão aqui no louvor, aqueles que estão na IBI. Pai, muito obrigado, porque a sua palavra diz: nada é em vão, nada do Senhor é em vão. Pai, que essa palavra entre no nosso coração e testifique, Pai, realmente que possamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor não dará falta a nós, o Senhor não deixará passar em branco. Pai, nós sabemos, nós cremos. Pai, nós cremos, Pai, a palavra de Deus diz assim: criei, por isso falei. Nós cremos, Pai, no amanhã já está tudo certo para nós. O Senhor já preparou um dia incrível para a gente estar celebrando o Senhor com outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas vão conhecer através das nossas vidas, através das nossas palavras, através das nossas orações. Pai, que essas palavras cheguem na mente, no coração de cada um que precisa ouvir, que essas pessoas estejam aqui conosco, liberadas, celebrando, louvando e aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que primeiramente o nome dela seja escrito no livro da vida, Pai, para que ela possa, Pai, um dia estar na família de Deus celebrando o seu reino, Pai. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos dá esse gás, Pai, nos dá essa motivação de estar contigo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos entende de todas as formas possíveis. Assim te celebramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, continue abençoado.